santidade esta graça maravilhosa. Nasci num lar que não servia a Deus, mas com a idade de 19 anos, no dia do meu aniversário de 19 anos, um jovem testemunhado desta graça me anunciou a salvação que há em Jesus Cristo. Glória a Deus. E aquela palavra entrou no meu coração. Foi o dia que o Senhor começou a fazer uma obra, e a partir dali eu comecei a procurar um local, e no meu entendimento eu achava que eu ia escolher um local, uma igreja para servir a Deus, e comecei a procurar. Foi uma época de procura muito grande, fui em várias, até que um domingo de manhã, estando em uma delas, eu ouvi uma voz muito clara que me falou: aqui não é o teu lugar. Tão clara, mas eu ouvi aquela voz que eu cheguei a olhar para trás, mas não tinha ninguém atrás, e entendi que era a voz de Deus. E fui orar naquele mesmo dia. Falei: Senhor, se aqui não é o meu lugar, né? Aí a tarde foi olhar, se aqui onde eu estava não é meu lugar, me mostra o meu lugar que eu estou procurando faz tempo. Já fui em tanto lugar procurando o meu lugar, não acho. E naquela oração, o Senhor me mostrou, irmãos, uma igreja, como a gente falava de criança, uma igreja de crente. Eu passava quando ia para a escola, todo dia passava em frente, e eu não sabia o nome. E o Senhor me mostrou aquele local. Eu fui, e era a congregação. Comecei a congregar, pela palavra, Deus converteu o meu coração. Glória a Deus. E, se o Senhor me der vida, agora no dia 1º de janeiro, se completam 39 anos que o Senhor me chamou na sua vida. Glória a Deus. Dou graças a Deus que preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, nos deu um casal de filhos, nos ajudou, irmãos, muito. Eu glorifico a Deus que, antes mesmo de conhecer o Senhor, quando eu estava com 15 anos, eu tomei conhecimento de uma escola militar em Campinas, muito difícil de ingressar. Minha família é muito pobre, a gente não tinha a menor condição de dar um ensino de qualidade para ela. Eu estudava numa escola pública, muito fraquinha, e para entrar naquela escola militar, muito difícil. E eu fiz uma oração, irmãos. Olha o poder da oração. Não servia a Deus na congregação, mas orei a Deus. Cria um Deus que criou o céu e a terra. Glória a Deus. E fiz uma oração. Falei: Senhor, se entrar ali for bom para mim, abre as portas que eu entro. Se não for bom, fecha as portas e eu não entro, está tudo certo. Olha, irmãos, hoje eu vejo que oração que não fui eu que orei assim. Glória a Deus. Porque até hoje tem crente que sofre porque não aceita a vontade de Deus. E o Senhor criou um meio de estudar por correspondência, e posso dizer, por um milagre, entrei naquela escola, e foi muito bom para mim, irmãos, porque lá dentro foi anunciada a salvação, foi lá que eu criei, o Senhor me chamou, foi desse trabalho que eu fui aposentado, depois de 31 anos de serviço. Depois de aposentado eu trabalhei mais 6 anos e meio, aí depois parei, e é de onde eu ganho o sustento da minha vida até hoje, irmão. Glória a Deus. De uma oração. Lá eu fiz curso no exterior, trabalhei no exterior, o Senhor me ajudou, foi comigo. Perigos de toda espécie, porque a vida militar é perigosa, operações na fronteira com a Colômbia, muito perigo naquela época, em 91, depois em 94, uma operação no Rio, Morro do Alemão. Mas, irmão, onde eu fui, o Senhor me guardou. Glória a Deus. Por isso, irmãos, em tudo o Senhor tem que estar na frente. Glória a Deus. E não atrás. É tão fácil de falar e tão difícil de fazer. É verdade ou não é, irmãos? Fácil de falar. Deus está na frente. Enquanto está aquilo que a gente quer, Deus está na frente. Quando Deus manda aquilo que a gente não quer, a gente fala: dá licença, agora eu vou na frente. E é verdade. Tem misericórdia. É a grande verdade. Às vezes, quando a gente explica a doutrina de Cristo, não é a doutrina da congregação.
Doutrina de Cristo, que pega a palavra e fala, irmão, você está perguntando um conselho, você quer fazer isso, você quer casar desse jeito, você quer fazer aquilo. Olha, a palavra de Deus fala que não pode fazer isso. Aí a pessoa não coloca Deus na frente e passa na frente, e aí sofre. Mas quem deixar Deus na frente sempre vai dar glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que nesta caminhada, algumas vezes eu fiz sem Deus estar na frente. Santo Eu vou Deus. contar para mandar de ver que a gente sofre. Tudo é um aprendizado. Mas toda vez que Deus está na frente, às vezes a gente aceita ou não, às vezes chora um pouco, mas lá na frente a gente vai dar glória a Deus. Santo. Se faz, passa na frente, faz a nossa... E Deus deixa, viu, irmão? Muitas vezes Deus deixa. Ah, você quer ir por aí? Vai. Santo Deus. Vamos ver o que vai acontecer. Jovem, eu queria fazer um curso difícil, perigoso, e curso militar, e eu fui buscar a palavra, orei, fui buscar a palavra, e eu falei, se o Senhor falar que eu posso ir, eu vou. Se o Senhor não falar nada, porque tem gente que pensa que quando Deus não fala, quando cala, consente. Não é nada disso. Quando Deus cala, Ele não quer tocar no assunto. Santo Deus. Cala, não quer tocar no assunto. Então, eu busquei a palavra, eu fui congregar, irmãos, numa sexta-feira, numa congregação que tinha um cooperador metódico, um homem de Deus, mas metódico. Ele pregava a palavra, a Bíblia aberta, quando ele fechava a Bíblia, todo dia ele falava, agradecemos a Deus. Era igualzinho, todo dia era assim. Eu congregava lá já um certo tempo, sexta-feira, conhecia ele. E naquele dia Deus mandou a doutrina, eu queria saber se eu podia fazer o curso. E foi, e ele fechou a Bíblia. Quando ele fechou a Bíblia, eu falei, Senhor, eu já entendi, não vou fazer. Aí ele parou assim, falou, e tem um moço aqui, voltou para onde eu estava, você veio buscar a palavra, você quer fazer alguma coisa no teu trabalho, e quer saber se você pode ir ou não pode ir. E o Senhor te fala, pode ir que eu vou te dar vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus deu vitória mesmo. Amém. Glória a Deus. E assim, muitas obras, eu não vou contar tudo por causa do tempo, mas muitas vezes que eu precisei de buscar a palavra para algo importante, o Senhor sempre respondeu. E algumas vezes até eu não busquei a palavra e Deus falou. Uma vez eu estava aqui em Pinda, no ano de 86, Central de Pinda. Eu estava estudando ainda em Resende, foi o ano que eu me formei. E eu poderia escolher um local para um dos quartéis para começar minha carreira depois de formado. E aqui em Pinda tem um batalhão. E eu vim fazer um estágio aqui porque minha intenção era vir para cá. Eu queria vir para cá, minha família é de Santo André, e a minha esposa que estava aqui, ela não sabia, mas eu gostava dela, que morava no Mercolândia. Glória a Deus. Ela não sabia, eu não tinha contado para ela. E eu vim congregar aqui em Pinda, e eu queria um local que tivesse uma obra grande. A obra aqui em 86 já era grande. Fui congregar na Central de Pinda, que glória. Falei, aqui, está confirmado. Aqui reunião da mocidade, reunião de jovens, e aqui está uma maravilha. E eu fui congregar e o senhor falou, tem um jovem músico aqui, você veio congregar, você fez um plano, o teu plano para você é muito bom. Só que o senhor que fala, o teu plano não é o meu plano. Santo Deus. E eu entendi que era comigo. O senhor jogou uma água na minha fogueira. Aí eu fui orar a Deus, falei, Senhor, se aqui não é o teu plano, onde é teu plano? O Senhor me mostrou um lugar que eu não queria ir. Eu já tinha ido lá, chama Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Pampa Gaúcho. Nessa época dos anos 80, tinha uns 20 irmãos na cidade toda, e num raio de 100 quilômetros não tinha mais nada.
Santo Só tinha Deus. cooperador, não tinha moço, não tinha moça, não tinha orquestra, não tinha reunião de jovens, não tinha reunião da mocidade, só tinha ali. Eu falei, Senhor, aí eu fui buscar a palavra. E o Senhor falou, você veio buscar a palavra para eu te mandei, vai, se você for, eu vou contigo, e fez tanta promessa, e eu fui. Parecia, irmãos, que o Senhor, que tudo aquilo que eu queria fazer aqui não ia dar certo. Mas sempre que Deus está na frente, dá certo. Glória a Deus. Não sinto muito forte a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Se Deus estiver na frente, vai bem. Glória a Se Deus. você passar à frente do Senhor, vai sofrer. Quem gosta de sofrer, passa à frente do Senhor. Quem não gosta de sofrer, deixa o Senhor na frente. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que é o Senhor na frente, né? O espiritual. E eu lá no Rio Grande do Sul, aonde o Senhor me mandou, um dia apareceu a possibilidade de fazer um curso que o Exército tinha criado, a aviação do Exército, comprado helicóptero da França e montada uma aviação e a base aqui em Taubaté. E eu fui buscar a palavra. Na palavra o Senhor falou, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que amam em retidão. Glória a Deus. Eu falei, bom, eu tenho procurado na retidão, perfeito ninguém é. Mas vou mandar um requerimento. E fui escolhido para fazer o exame e fui para o Rio de Janeiro, no Centro Médico Aeroespacial. Mas, no primeiro ano que Deus me chamou, eu fiquei 125 dias internado. Tive um problema tão grave no meu pulmão, que esse meu pulmão esquerdo, a última parte dele aqui é calcificada, parou de funcionar, tive que cortar duas costelas, um pedaço assim de cada uma. Então, quando tira a radiografia desse lado aqui, fica bem estranho. Você olha assim e fala, você não é um pulmão normal. Para ser piloto, e estava todo mundo lá, e foi de segunda a sexta a inspeção médica, e eu vi gente ser reprovado por problema no dente, gente ser reprovado por coisas tão pequenas. E para mim, na sexta-feira, ele liberou, todos podem ir embora, falou meu nome, você fica, você tem que voltar amanhã. Glória a Deus. Aí eu voltei no dia seguinte, foi todo mundo embora, me mandaram tirar uma radiografia, que isso é especial, uma nova radiografia, e eu passei por um pneumologista, que olhou aqui e perguntou, o que você teve? Contei toda a história para ele, falou, tá bom, pode ir embora. Bem seco assim, tá bom, pode ir embora. E eu fui embora, e esqueci, irmãos. Tinha deixado na mão de Deus, esqueci. Um dia um colega me falou, olha, eu vi o teu nome, porque naquela época não tinha nada digital, não saiu um folheto chamado Noticiário do Exército, que era informação oficial. Eu vi o teu nome no Noticiário do Exército. E eu mandei um soldado buscar para mim, chegou, trouxe, eu li meu nome, matriculado no curso. Glória a Quando eu Deus. vi matriculado no curso, eu escutei uma voz, o Senhor dará graça e glória. Glória a Deus. Não negará bem algum aos que não retidão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Põe o Senhor na tua frente. Não vai sem o Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Aí matriculei no curso, estava matriculado no curso. Vim para cá. E Deus preparou de lá onde a minha esposa morava. E conversei com ela. Estava lá no Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Ela me deu resposta. Com isso eu fui matriculado no curso, ela foi lá me dar resposta que a gente podia buscar a palavra. Eu vim de férias no meio do ano para cá, tudo fácil. Porque onde o Senhor está na frente, tudo é fácil. Tudo é fácil. E nós fomos buscar a palavra para um casamento, que essa foi a mais importante de todas. Glória a Mais Deus. importante do que o curso, do que ir para lá, tudo é importante. Mas isso é muito importante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu falei, Senhor, faz 5 anos que eu oro, eu estou preparando as tuas filhas para ser minha esposa, e só que agora eu estou morando no Rio Grande do Sul.
Eu queria vir para mim. Eu não venho do sul. Eu não tenho nem como namorar. Como é que eu vou namorar? 1.200 quilômetros? Telefone era difícil. Celular não tinha sido inventado. Era carta, telegrama, era o que tinha na época. Glória a Deus. E aquele dia, olha, quando Deus quer falar, ninguém impede. Aleluia, Jesus. Bendito tu O és. Senhor de Deus veio um ancião, que não era da liga comum, começou a exortar a palavra e falou assim: tem um moço, a igreja não é como aqui, mas eu não dá o direito de quem atende, e tem um moço músico, você veio buscar uma palavra muito importante na tua vida, eu estou na tua vida, confirmo que você veio. Eu falei: Senhor, palavra linda, maravilhosa, mas eu não vou namorar, eu preciso de uma certeza, eu vou embora, preciso que tu fale comigo. Bom, aquele irmão parou a pregação. A igreja fervorosa, irmãos. Aquela templo, aquela igreja. Você chegava lá na calçada, você pensava que tinha começado o culto, está tudo manifestando. Glória a Deus. Mas quando ele falou assim, ele parou no pregar e viu um silêncio na igreja, um silêncio. E ele saiu, foi para lá, voltou, estava inquieto, foi para cá, voltou. E ele falou assim: Débora, ela estava sentada no banco do você veio buscar a palavra, uma confirmação? E ela não respondeu, engasgou. Ele repetiu: Débora, você veio buscar uma confirmação? Ela falou: vim, então canta a vitória, que a vitória é tua. Glória a Deus. Glória a Se Deus. Deus está na frente, tudo vai bem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, se alguém está fazendo alguma coisa e Deus não está na frente, volta e muda de ideia. E assim, irmãos, foi o nosso casamento. Bendito Rei da Glória. Foi uma quinta-feira essa palavra, no domingo, no sábado depois do culto foi pela manhã, reunião de jovens. A gente vai congregar, já está no fim do mês, eu vou embora. E nós vamos confirmar o seguinte: fim do mês, antes de eu ir embora, a gente fica noivo. Dezembro eu volto de casa. Glória a Deus. Era junho? Junho, né? Junho? Era pouquíssimo tempo. E no dia seguinte o Senhor falou: você veio buscar a palavra, eu confirmo as tuas datas. Glória a Deus. Glória a E Deus. assim foi. Irmãos, daria aqui para ficar até a noite inteira contando do que Deus... Aí eu falei que ia contar uma parte que eu fiz errado, né? Então eu vou contar a parte que eu fiz errado. Porque senão vai... Mas ele só vai contar o que deu certo e o que deu errado. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, Deus preparou um Fusquinha para mim, meu primeiro carro. Marrom, escuro. Era um bom carro. Não era bonito, mas era um bom carro. Na época, né, no praia. E depois eu juntei um dinheirinho e vi um Gol. Um Gol branco. Que Gol naquela época era um carro. E eu apaixonei pelo Gol. A pior coisa que existe é quando você apaixona por alguma coisa, irmãos. Glória a Deus. E eu apaixonei por aquele Gol. Que carro lindo. E o meu pai sempre falava: quando você for comprar um carro, leva um mecânico para ver. Eu peguei um mecânico, levei. O mecânico falou: olha, o teu Fusca é melhor que o Gol. Não troca não. Mas quando você está apaixonado, você não vê nada. Apaixonado, você não vê nada. E eu, o que eu fiz? Vendi o Fusca e comprei o Gol. Santo Deus. Não busquei palavra, nem orei, nem pedi para Deus abençoar, nem para Deus dar luz. Não, fui. Isso foi tudo antes do caso. Foi a primeira coisa que eu fiz. Foi lá atrás. Estou voltando na história, né, irmãos? Passou pouco tempo, tive que fazer o motor do Gol. Santo. Aí fiquei uns meses, coloquei numa oficina do camarada enrolado, porque eu fiquei meses a pé. Sul, com frio, com chuva, e o carro lá na oficina. E o Fusquinha andava, mas não comigo, né? E eu a pé. Glória a Deus. Já pensou se eu tivesse feito assim no casamento? Santo Deus. Tivesse que mandar retificar alguma coisa? Não tem retífica, né, irmão, de esposa? E o pior é que depois de retificado, aí teve um irmãozinho que foi comigo para o sul, né?
gente se formou junto, e ele se casou com uma gaúcha lá na fronteira, e eu saí de Cachoeira para ir no casamento dele. O carro andava 50 quilômetros e parava. Aí eu já tinha até aprendido a mexer no carro. Mexia, andava mais 50, 60, parava de novo. E era o carro assim. E eu vendi um carro desse jeito. E para vender, ninguém queria aquele carro. Mas a alegria foi quando eu comprei, a alegria dobrada quando eu vendi. E aprendi uma grande lição. Deus sempre na frente. Glória a Deus. Deus sempre na frente. Se o Senhor falar sim, é sim. Se o Senhor falar não, é não. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nós aprender isso, irmãos, é uma grande lição. Tem gente que o Senhor fala sim, ele faz não. Se o Senhor fala não, ele faz sim. E isso é tão sério que há pouco tempo alguém nem pediu conselho, mas fiquei sabendo de uma situação, chamei para conversar e dei um conselho dentro da palavra. Não era opinião, não era um carro, não era uma casa. Embora por isso também tem que olhar, porque perder uma casa depois é transtorno familiar. E a pessoa não aceitou. E agora é uma situação que é difícil para consertar. Porque quando envolve casamento, não tem oficina para consertar essas coisas. Certo? Então, tudo isso nós temos que clamar a Deus para deixar o Senhor na nossa frente. Glória a Deus. Ore, irmãos, ore. Precisa perguntar para o Senhor, não é assim, eu vou lá perguntar como se o Senhor fosse um amigo de escola. Uma vez eu precisava de uma confirmação, eu tinha que fazer um curso no Rio de Janeiro, de 2 anos. E devido à minha situação, eu podia escolher se queria fazer ou não. E era janeiro, e eu sentia que eu tinha que fazer. Mas eu era encarregado de orquestra em Taubaté, eu teria que fazer uma carta de renúncia. Eu chamei minha esposa e falei, nós vamos começar a orar hoje, até o fim do ano eu tenho que dar resposta. Nós vamos orar todo dia. Nós vamos fazer diferente. O dia que Deus nos fizer saber, nós vamos buscar a palavra. Tá bom? Tá bom. Começamos a orar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 9 meses de oração todo dia. Glória a Deus. Um dia saindo em Taubaté para congregar numa das congregações de Pinda, no meio do caminho o Senhor falou comigo, busca a palavra hoje, eu vou te dar a resposta. E eu falei para ela, hoje nós vamos buscar a palavra para saber se nós vamos para o Rio de Janeiro ou não. Ela já fez bico porque ela não queria ir. Mas naquele dia o Senhor falou, você vai mudar de cidade, você vai mudar de... Por tudo Deus seja louvado. Amém. Passou um pouquinho, vocês perdoam.